Olá. Então, quarta-feira, como prometido, vídeo de topologia geral. Aqui, começando. Eu estou indo um pouco rápido, porque daqui a pouco vai ter seminário conjuntos, e a gente vai falar finalmente sobre números ordinais e cardinais. Tá? E hoje espero encerrar o tema de funções contínuas falando sobre os homeomorfismos. Legal, e aí o próximo vídeo, finalmente a gente vai entrar em partes que, em geral, são relativamente desconhecidas, tá? Do público leigo. Não é leigo, mas intermediário. O pessoal que, vamos dizer assim, quem estudou topologia geral pelo Mancris, em geral, não vê essas coisas, tá? Porque o interesse dele em topologia não é fundamentar a análise, em certo sentido. E aí, ele, pelo menos o pouco que eu olhei dele, ele não tem uma abordagem muito satisfatória, tá? Pelo menos para o meu gosto, para a parte de convergência. E aí é o que vai começar no próximo vídeo. Certo? Então, homeomorfismos, tá? Primeiro, o nome correto disso aqui seria isomorfismo topológico, tá? Isomorfismo topológico. Mas, como a tradição é uma coisa muito pesada no nosso meio, as pessoas chamam de homeomorfismo. Tá? A ideia, então, por que isomorfismo topológico? Então, só abrir um parênteses aqui. Tá? Existe uma área, digamos assim, da matemática chamada, costuma se chamar de teoria de categorias, tá? Que ela, essencialmente, assim, numa explicação bem tosca, ela dá um zoom out na matemática e vê as coisas de longe, certo? Então, uma categoria é uma coisa, tá? Eu não posso dizer que é um conjunto, porque em geral não é. Escapa da. Escapa com. As partes mais interessantes de categorias escapam de ZFC, tá? Mas é uma coisa que tem objetos, certo? E setinhas entre esses objetos, tá? Pode ter uma setinha desse para esse, pode ter uma setinha desse para esse, pode ter uma setinha desse para esse, pode ter outra setinha desse para esse, pode ter uma setinha desse para esse, e assim vai, tá? Mas, fora isso, essas setinhas, elas não são arbitrárias, tá? Não é simplesmente um multigrafo. Tá? Ah, uma categoria, uma coisa assim, para ser uma categoria, ela precisa ter uma operação definida entre as setas, certo? De modo que sempre que você tem uma seta aqui e uma outra seta aqui, você consegue associar uma outra seta aqui, que a gente chama de composição da seta, tá? E essa composição de setas, e essa composição tem que ser associativa, tá ok? Então, se tivesse uma outra setinha aqui, aí a gente poderia fazer essa seta composta com essa, que daria essa aqui. Mas a gente também poderia fazer essa composição aqui e depois pegar essa e compor com essa, fazendo isso. Tá? Para ser uma categoria, essa seta de fora aqui e essa aqui tem que ser as mesmas. Tá? É essencialmente o que a gente já tem quando observa funções entre conjuntos. Tá? A composição é associativa. E fora isso, cada objeto da categoria tem uma seta que sai dele para ele mesmo, que ela, em certo sentido, ela é neutra
quando a gente compõe com qualquer outra seta que termina nesse cara, ou que começa, tá? Então, se eu tenho uma seta aqui, tá? É chamada de identidade. Identidade do bichinho. Então, se eu tenho essa seta e eu componho com essa, o resultado vai ser a mesma seta que eu tinha. E se eu tiver uma seta aqui, indo para outro lugar, eu pego essa seta e componho com essa, o resultado vai ser essa. Tá? Então, uma categoria, essencialmente é isso. Tem outros, quando você vai definir tecnicamente, é um pouco mais complicado, mas a ideia é essa. Por que eu estou falando disso? Em categorias, uma categoria generaliza diversas classes de objetos. Tá? Então, quando a gente tem grupos, você tem a categoria dos grupos, onde os objetos são grupos e as setas são os morfismos de grupos. Tá? A composição de morfismo é morfismo, a identidade é um morfismo e tal. Em álgebra linear, entre espaços vetoriais, em teoria da medida tem as funções mensuráveis, aquela coisa toda. E em topologia, a gente tem a categoria dos espaços topológicos, top. Eu não gosto desse nome, porque, enfim, muito topzera. Mas, enfim, a gente viu que a função identidade no espaço topológico, a função identidade sai dele nele mesmo, é uma função contínua, a identidade. E a gente viu que a composta de funções contínuas é contínua. Como a composta de funções contínuas é, em particular, a composta de funções entre conjuntos, que já é associativa, então temos aí uma categoria. Tá? Por que eu estou falando disso? É porque nessa linguagem que as afirmações, digamos, em que, em certo sentido, são categoriais, as afirmações que você expressa na linguagem de categorias, elas são preservadas entre objetos que são isomorfos na categoria. E o que é um objeto ser isomorfo numa categoria? Então, a gente tem um objeto A e um objeto B. Eles são isomorfos se existir uma seta do A para o B na categoria e outra seta do B para o A na categoria, tal que quando você faz... Deixa eu pegar outra cor aqui. Quando você faz essa composição aqui, dá a identidade em A, e quando você faz essa composta aqui, dá a identidade em B. Então, vejam que a seta precisa estar na categoria, tá? E aí qual é o problema? Quando a gente está numa álgebra universal, tipo grupos, anéis, coisas que são definíveis via equações, sem existencial nem nada, sempre que você tem um morfismo que é bijetor, certo? Então, você tem uma função entre esses objetos que é um morfismo na categoria. Se ele é bijetor, então ele tem inversa. Essa inversa é só a princípio, ela é só uma função. Só que nessas categorias bonitinhas, a inversa, ela vai ser uma seta da categoria. Tá? Então, a gente costuma achar que isomorfismo é a mesma coisa que ser um morfismo na categoria, que é bijetor. Só que não é isso, em geral. É que nesses casos mais simples, coincide. Só que quando a gente vai na categoria top, tá? Na categoria top, não basta você ter uma função contínua que é bijetora. A inversa pode deixar de ser contínua, tá? Então, o que são homeomorfismos? São isomorfismos na categoria dos espaços topológicos. Explicitamente, é isso aqui.
dois espaços topológicos, né? X e Y são homeomorfos se existir uma bijeção contínua de um para o outro, tal que, isso aqui é importante, a inversa do outro para um também é contínua. Tá? Isso é homeomorfismo. Então, se você sabe o que é categorias, mas não sabe o que é homeomorfismo, um homeomorfismo, tá? No caso, tanto F, F' e F-1 são homeomorfismos. Se você não sabia o que é homeomorfismo, mas você sabia o que é isomorfismo numa categoria, então é isso. Homeomorfismo é um isomorfismo na categoria dos espaços topológicos. Se você não sabe o que é categorias, o Thiago está fazendo uns vídeos infinitos vídeos de geometria algébrica e agora ele está abordando algumas coisas de categorias. Então, fica aí a sugestão. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para o canal dele, tá? Em breve, talvez, eu não sei quando, eu estou muito ansioso, vai sair um livro de teoria de categorias em português brasileiro de um colega aqui da UFES. Então, mas enquanto isso, a gente tem que aprender nas ruas, tá? Então, homeomorfismo é isso, mas em certo sentido, o que um homeomorfismo diz sobre dois espaços? O que significa eu ter, quando eu tenho um espaço que é homeomorfo a outro? O que isso quer dizer? Intuitivamente, se x e y são homeomorfos, então eles são indistinguíveis. 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 Que palavra grande, eu vou repetir ela 1000 vezes antes de terminar de escrever indistinguíveis. Eles são indistinguíveis, ó, de novo, no sentido da topologia. E o que eu quero dizer com isso? Se a gente tem propriedades, se a gente tem uma propriedade topológica que o x tem, então o y também tem. Se o y não tem uma propriedade topológica, então o x também não tem. Aí chega o problema que eu estou falando de propriedade topológica. Mas o que é uma propriedade topológica? Aí é meio, como eu posso dizer, é um tanto quanto circular quando a gente tenta definir o que é propriedade topológica, mas sem ser circular, propriedade topológica é algum tipo de afirmação, certo? Que você define em termos da linguagem topológica. Então, se você tem uma propriedade geral que fala sobre abertos, sobre fechados, sobre pontos e abertos, sobre compactos e coisas assim, coisas dessa natureza são propriedades topológicas. Tá? A definição mais precisa, vocês vão ver porque ela é circular, é isso aqui. Então, tem uma fórmula, tá? Que não está muito preciso, mas você tem uma fórmula, algum tipo de sentença que você consegue determinar, olhar para um espaço topológico e dizer se esse espaço topológico satisfaz essa sentença ou não satisfaz essa sentença, tá? Essa fórmula P não pode ser, por exemplo, é azul, tá? Ou é uma cadeira. Essa fórmula é uma expressão matemática, tá? Expressa na linguagem de conjuntos que diz coisas que a gente pode aferir ou não, tá? Então, uma fórmula dessa natureza, ela é uma propriedade topológica se para quaisquer espaços topológicos x e y, isso aqui acontecer. Se esses dois espaços que você pegou forem homeomorfos,
Então, um tem a propriedade, se somente se o outro também tem. Então, é um jeito um tanto circular. Tá? Mas talvez no texto que eu estou seguindo, eu faço uma discussão que talvez ajude a entender um pouco melhor. Mas assim, se f de x em y, eu vou fazer brevemente, no texto está melhor, tá? Porque isso não é tão relevante. Se isso aqui é um homeomorfismo, tá? Então, quando a gente faz o mapa induzido restrito às topologias, então digamos que o X é um espaço que tem a topologia tal e o Y é um espaço que tem a topologia sigma. Então, quando a gente faz isso aqui, restrito a sigma, que é a função que vai pegar os abertos daqui e levar nas pré-imagens, isso em geral já é uma função, só pelo fato da f ser contínua. Só que como partes é um funtor, certo? E isso aqui em particular é uma abjeção, tá, não vai ser por isso, mas quando f é um homeomorfismo, isso aqui vai ser um isomorfismo. Tá? Essa função aqui, que sai da topologia de y e vai na topologia de x, ela vai ser um isomorfismo de ordens. Tá? Então, em certo sentido, quando a gente olha a estrutura topológica, tá? Que isso aqui tem um pouco, isso cheira um pouco a pointless topology, quando se estuda em frames locais, mas outra história. Você tem um homeomorfismo, quando você vai para a função induzida nas topologias, isso vai ser um isomorfismo de ordens. Tá? Só que, se você fizer agora de novo, se você pega agora isso e vai nas partes das partes, isso ainda vai preservar. Então, assim, a gente pode, se a gente tem um homeomorfismo aqui, a gente consegue tem de certa forma uma estrutura rígida. Existe é como se uma topologia fosse a cópia da outra, tá bom? E de modo que informações que você descreve aqui, você empurra para cá com uma abjeção e vice-versa. Só que, mesmo se forem informações mais complexas, não é só um aberto ou uma coisa do tipo, porque você pode ir aplicando isso sucessivas vezes. Então, é um isomorfismo em vários níveis. Então, as informações em vários níveis vão sendo equivalentes. Só que aí, definir assim, eu não vi feito uma definição não circular do que é propriedade topológica, mas pelo menos isso dá uma ideia mais estrutural, assim, tá? Uma curiosidade, tá? É que se o espaço é T1, tá? A gente vai ver que é T1 um dia. Eu tenho quase certeza disso. Se o espaço é T1 e as topologias dos espaços são isomorfas, existe um isomorfismo de ordem entre as topologias, então os espaços x e y, eles são homeomorfos. Tá? T1 é um axioma de separação que diz que pontos, quando você pega um ponto e toma o fecho desse ponto, é igual a isso aqui. Pontos são fechados. Tá? Em certo sentido, a gente precisa do T1 para recuperar o espaço, digamos assim, a partir da topologia. Mas eu não tenho certeza disso. Mas só para dizer que em vários contextos homeomorfismo de fato se traduz em isomorfismo de estruturas topológicas. Tá legal? Mas vamos ver umas coisas um pouco mais práticas, só para ilustrar. Então, um exemplo barra exercício é que se x e y são homeomorfos,
homeomorfos. Então, X é discreto, C somente C, Y é discreto. Tá, então, isso aqui diz para a gente que o ser discreto, a discretude, digamos assim, é uma propriedade topológica, tá? Porque ela se preserva por homeomorfismo. A ideia, tá, isso tá como exercício na versão inicial do livro, mas a ideia é bem simples, né? Porque se você tem um f de x em y, tá? Que é um homeomorfismo, você quer, e supõe que o x é discreto. Você quer mostrar que y é discreto. Para mostrar que y é discreto, você tem que mostrar que uma das formas é, dado um y em y, você quer mostrar que isso aqui é aberto. Tá? Que é equivalente a mostrar que, como todo conjunto é a união dos seus unitários, se você mostra que os unitários são abertos, você mostrou que o espaço é discreto. Tá? Só que, como é um homeomorfismo, existe um x em x, tal que f de x é igual a y. Só que o x, como o x é discreto, o x também vai ser. Tá? Então, e como é um homeomorfismo, não é difícil você ver que se a sua função é um homeomorfismo, ela leva aberto em aberto. Tá? Então, a f disso tem que ser um aberto em y, mas a f disso é isso. Tá? Tem N formas de fazer isso, mas só para dar um exemplo de uma propriedade que é uma propriedade topológica. Mais para frente, daqui a pouquinho, eu acho, a gente vai ver que ser limitado, tá? Não é uma propriedade topológica. Você pega um espaço que... Você pega dois espaços que são métricos, tá? E que eles são... Os dois são métricos e quando você faz a topologia induzida de um, a topologia induzida do outro, ela é tal que existe um homeomorfismo entre esses espaços topológicos. Eles podem ser homeomorfos e mesmo assim um ser limitado e outro não. Tá? Então, ser limitado não é uma propriedade topológica. O exemplo... não custa escrever. Eu acho que eu não vou fazer essa conta aqui. Mas isso aqui, o 0,1, intervalo aberto 0,1, com a topologia induzida da métrica da reta restrita a ele, é homeomorfo a reta real, tá? Com a topologia induzida pela sua métrica. Só que esse aqui, com a topologia induzida pela métrica, é limitado e esse aqui não. Tá? Então, consequentemente, ser limitado não é topológico. Não é uma propriedade topológica. Certo. Uma coisa importante sobre homeomorfismos é que a gente só consegue usar eles, digamos assim, em uma direção. Tá? No seguinte sentido, se x, vou escrever daquele mesmo jeito, isso aqui, tá? Implica que para uma propriedade P fixada, fixa uma propriedade topológica P,
A gente já viu que ela é uma propriedade que é topológica, a gente pega dois espaços que são... a gente pega dois espaços. Deixa eu reescrever isso aqui assim. Aí fica melhor. Então, se P é uma propriedade topológica e tanto X quanto Y tem a propriedade P, a gente não pode concluir que X e Y eles são homeomorfos. Tá? Por exemplo, se você tem dois espaços topológicos que são discretos, então eles são homeomorfos, somente se eles tiverem a mesma cardinalidade. Legal? Então você tem aí uma gama infindável de espaços discretos que não são homeomorfos entre si. Então, se dois espaços são discretos, não é garantia de que eles são homeomorfos. Mas o jeito que muita gente gosta de usar homeomorfismo é assim, ó. A gente sabe que se x e y são homeomorfos, então eles têm as mesmas propriedades topológicas. Como que a galera usa isso? Ela usa assim. Se você encontra uma propriedade topológica tal que x tem essa propriedade e y não tem, então eles não podem ser homeomorfos. Secretamente, o pessoal da topologia algébrica faz muito isso, né? Tem um funtor. Tá, pausa para categorias, né? Você tem uma categoria C, e aí tem aqui a categoria top, tá? Um funtor entre categorias é uma correspondência entre objetos e setas, tá? Que respeita a estrutura categorial envolvida, tá? Então, você tem um objeto C aqui, vai num objeto FC aqui. Se você tem um objeto D aqui, você vai num objeto F de D aqui. E se existe essa seta, digamos, H entre C e D, ela vai numa seta aqui de FC para FD ou de FD para FC. Existem funtores que invertem as setas, são chamados contravariantes. Que não importa agora. Vamos pensar só nos que mandam na mesma direção. Tá? Então o funtor faz isso, só que de modo a respeitar a estrutura categórica. E o que a estrutura categórica tinha? Ela tinha uma operação de composição. Tá? Então, se você tiver um Ezinho aqui e uma G, você vai numa F e aqui, essa G vai numa FG, uma função induzida, e quando você faz... Opa, ficou estranho isso. Aqui esqueci de pôr o nome dela, né? E quando você faz essa composição, aqui, quando você compõe essa FH com essa FG, o resultado é o mesmo que você teria se tivesse começado com essa composição aqui e visto e mandado ela para cá com o funtor. Então, a primeira coisa que faz é isso. E a outra é que se você tem uma seta identidade, essa seta identidade, identidade lembra aquela seta que quando você compõe com qualquer outra, ou no início ou no fim, dá a seta que você estava compondo antes. Certo? Então, o funtor ele vai levar a identidade de um Azinho na correspondente identidade do F de Azinho. Qual a graça disso? A graça disso é o seguinte.
Se você tem objetos A e B que são isomorfos, então você tem aqui, você tem uma F e uma F menos 1, tá? Na categoria C, que é um isomorfismo. Significa que quando você faz essa composição, vai dar a identidade de A. E se você faz isso, isso aqui vai dar a identidade em B, tá? Só que quando você manda essa identidade pelo funtor, por um lado ele tem que ir no F, essa seta vai ser a identidade do funtor F aplicado no ponto A. Por outro lado, isso é a mesma coisa que eu tivesse aplicado o funtor nessa composição. Então, isso é o funtor da composição. Só que o funtor, ele respeita a operação de composição. Então, ele distribui. Então, isso aqui vai ser F, como qualquer ordem, assim, né? F menos 1. Não, eu escrevi errado. Não, não, tá certo, tá certo, tá certo. Aqui é o começo, fica no fim, tá. Então, por ser um funtor, isso aqui ia valer isso, a gente conclui que quando você faz a função induzida pelo funtor da f-1 e compõe com a função induzida da f, você vai ter a identidade aqui. Só que da mesma forma, se você aplica o mesmo raciocínio aqui, você vai ter que isso aqui é a composição na direção oposta, vai ser a identidade no FB. Então, o que a gente está falando é que um funtor pega dois objetos que são homeomorfos, tá? E mandam em objetos que são... Aliás, né? Eu fiz aqui o contrário. Tem assim também, só que o pessoal da topologia algébrica faz assim. Ó. Eu troquei a ordem. Uma categoria C. Então, se você tem objetos que são homeomorfos, certo? Eles são isomorfos na categoria dos espaços topológicos, então, quando você manda eles pelo funtor, eles vão em objetos isomorfos, tá? Então, por exemplo, se isso aqui é a categoria dos grupos, e você tem um jeito funtorial de associar espaços topológicos a grupos, então, se você pegar dois espaços topológicos que nessa associação funtorial vão para grupos que não são isomorfos, então o seu espaço topológico não pode ser. Os espaços topológicos com os quais você começou, eles não são homeomorfos. Tá? Então, a gente costuma usar uma das utilidades de propriedades topológicas são exatamente você usa elas para detectar quando dois espaços não são homeomorfos. Tá? Você não consegue usá-las para detectar quando eles são, mas você consegue detectar quando eles não são. Tá? Então, para essa última coisa que eu falei, tem algumas exceções. Tá? Existem espaços que eles são completamente caracterizados pelas propriedades topológicas. Eu não sei se eu vou chegar a mencionar isso aqui nesses vídeos, mas no livro certamente vai estar em algum momento. Mas a reta real, ela é completamente caracterizada por propriedades topológicas. Os racionais são completamente caracterizados por propriedade topológica. O famoso conjunto de Cantor, caracterizado por propriedades topológicas. E o espaço de Baire, esse aqui.
Em que sentido eu quero dizer isso? Por exemplo, ah, espaço métrico enumerável e sem pontos isolados. Então, ser espaço métrico não é. A métrica em si, ela não é uma coisa topológica, mas você ser metrizável, a sua topologia admitir uma métrica que induz ela como topologia, isso é uma propriedade topológica. É um exercício até legal, tá? Você pega dois espaços que são homeomorfos, assume que um deles é metrizável, no sentido de que existe uma métrica que induz aquela topologia, e prova que o outro espaço tem que ser metrizável, tá? Então, ser metrizável é uma propriedade topológica, ser enumerável é uma propriedade topológica, porque se dois espaços são homeomorfos, em particular, eles têm a mesma cardinalidade. Então, se um é enumerável, o outro também é. Não ter pontos isolados também. Então, você pega um espaço topológico que tem essas propriedades aqui que eu falei. Então, ele é homeomorfo aos racionais. Tá? É nesse sentido que eu quis dizer que são exceções. Certamente há outras, tá? Mas, eventualmente, você tem caracterizações topológicas para alguns espaços importantes. A reta tem a dela, esse cara tem a dele, esse aqui tem a dele. Tá? Em particular, só um spoiler, isso aqui é o espaço das funções dos naturais com a topologia produto, tá? Quando os naturais têm topologia discreta. Isso aqui é o homeomorfo, tá? A esse espaço aqui, dos irracionais, tá? Ah, um dia talvez eu faça um vídeo sobre isso, tá? Mas, então, em particular, esse exemplo aqui, eu quero usar para frisar uma coisa que eu acho muito importante quando vai se falar de homeomorfismos, tá bom? Você ter dois espaços homeomorfos não significa, então, se x e y são homeomorfos, não significa homeomorfo. Não significa que eles são parecidos. Que eles são parecidos um com o outro. Parecidos visualmente, né? Porque o que a topologia captura de um espaço são as suas noções de convergência, tá? Isso vai ficar claro depois, mas o que ela consegue capturar é convergência. Ela se seu espaço tem alguma noção de curvatura, topologia não captura isso. Se seu espaço tem alguma noção de medida, em geral, não vai capturar isso. Se tem estrutura diferenciável, produto interno, sei lá, que outra estrutura você coloca nos seus espaços. Eles seriam homeomorfos, não garante que uma estrutura vai para outra. Por que eu falo isso? Porque é muito comum quando a pessoa vai explicar. Eu sei que é feito na boa fé, mas quando vai explicar o que são dois espaços homeomorfos, é comum dizer que é quando eu posso pegar um e deformar até transformar no outro. O problema é que quando você fala em deformar, isso não está muito bem definido. O que é você deformar um espaço no outro? Tá? E aí, bom, se você faz a restrição, quando fala, olha, você vai deformar só aqui, você não pode colar, por exemplo, pega um pedaço de papel, a gente gosta as pessoas gostam de interpretar com coisas, com objetos geométricos, né? Então, pega um papel, se você amassa ele, o papel amassado é homeomorfo ao papel original. Tá? Só que se você cola
esse papel no outro. Se você corta alguma coisa assim, ah, já possivelmente já era. Então, o que ocorre é que essas deformações, em certo sentido, elas têm que ser objetivas, tá? E não podem criar cisões e coisas assim. Quando se fala em deformação, o termo não é homeomorfismo, mas homotópico. Eles são existe uma equivalência homotópica entre eles. Tá? Mas homeomorfismo, eles não têm nenhuma obrigação de preservar noções que a gente percebe que são visuais. Tá? Homeomorfismo preserva a convergência. Se quer ver uma coisa mais estranha que isso, qualquer espaço métrico numerável sem pontos isolados é homeomorfo aos racionais. Qualquer um. Em particular, se você pega Q cartesiano Q, bota a métrica produto aqui. Enfim. Esse cara vai ser um espaço métrico enumerável sem pontos isolados. Então é homeomorfo aqui. Tá? Então não vale o que o pessoal gosta muito de provar usando o grupo fundamental, que se Qn é isomorfo a Qm, então M igual a N. Isso não vale aqui, tá? Mas o ponto é, isso aqui visualmente é muito diferente disso, tá? Então, homeomorfismos, eles preservam um tipo de informação que, em geral, não é visual, tá? Então, você está sujeito a cometer crimes graves se leva essa intuição para sua vida, tá? Então, eles preservam a noção de convergência. Como e isso não encerra tudo que há para se ver sobre homeomorfismos, claro. No texto, eu continuo ainda, a gente observa como é um isomorfismo numa categoria, a gente, em certo sentido, ganha uma relação de equivalência na categoria do espaço topológico. No seguinte sentido, se a gente tem um espaço topológico X, então o X vai ser homeomorfo a ele mesmo, tá? Porque a identidade é um isomorfismo. Se tem dois espaços, um é homeomorfo ao outro, então o outro é homeomorfo a um. Então, e vale a transitividade também. Então, é uma relação de equivalência, tá? Essencialmente porque isomorfo, quando você está numa categoria e você declara como equivalentes objetos isomorfos, isso dá uma relação de equivalência. O que mais eu comento lá? É importante mencionar isso em algum momento. Então, a gente viu funções contínuas, né, que são aquelas cuja pré-imagem de aberto a aberto. A gente viu os homeomorfismos. Tem algumas outras classes de funções, tem várias classes de funções, mas eu vou. Tem a própria, tem a perfeita. Mas eu vou falar só dessas aqui: função fechada e a função aberta. Tá? A função aberta é aquela que, se você tem f de x em y, uma função, e a contida em x é aberto, então a imagem é aberta. Então, se você troca aberto por fechado, você vai ter a definição de função fechada. Tá? Então, é claro que homeomorfismos são abertos e fechados. Então, em particular, o que eu quero destacar, tem muita coisa para falar sobre função fechada e aberta,
Mas se você tem uma função f de x em y contínua e bijetora, são equivalentes. É equivalente você dizer que a função f é um hômeo, é equivalente você dizer que ela é fechada, e é equivalente você dizer que ela é aberta. Tá? Essencialmente porque você dizer que se uma bijeção leva um aberto de x num aberto de y, é você dizer que a inversa está pegando um aberto de x e a pré-imagem da inversa está sendo aberta em y. Tá? Então, mesma coisa para fechado, então é meio que é automático. Tá? Funções abertas e fechadas, em contextos um pouco mais delicados, são bastante importantes. Tá? Só para citar, para encerrar com dois exemplos, tá? Então, sempre que você tem um produtório de espaços topológicos, e aí você faz a projeção num dos fatores. Tá? Então, isso aqui, projeções sempre são abertas. Tá? Há um mito, não sei porquê, e eu realmente não sei porque eu já acreditei nele, que se você tem uma função aberta que é sobrejetora, como é o caso das projeções, eu achava, e outras pessoas que eu já vi achavam, que se você tem uma função, uma sobrejeção aberta, então ela tem que ser fechada. Tá? Só que é falso isso, tá? Vou mencionar aqui um contra-exemplo clássico. Se você pega a projeção na primeira coordenada, por exemplo, e você faz f igual ao conjunto de todos os pares tais que o produto deles é 1, isso aqui é fechado. Tá? Por quê? Vamos ver. Tá. Pega a função f de R2 em R, que manda xy em xy menos 1. Tá? Essa função ela é polinomial, e funções polinomiais são contínuas, tá? E mais de uma variável também é um exercício que também não é complicado, você trabalha com projeções e aqueles truques que a gente já fez. Então, como ela é contínua, a pré-imagem de fechados é fechado, tá? Só que o zero contido em R é fechado. A pré-imagem do zero vai ser justamente, por essa função, vai ser justamente esse F aqui, tá? Então, ele é um fechado da reta. Só que quando você faz a imagem desse fechado, você o conjunto de todos os pares de... Aqui estão todos os pares cujo produto... Tal que o y é igual a 1 sobre x. Tá? Então, quando você faz a projeção dessa coisa, essencialmente vai ser todo mundo, só que sem o zero. Tá? O zero nunca vai ser uma dessas primeiras coordenadas, porque ele vezes qualquer y dá zero. Tá? Então, só que isso aqui, R menos zero, não é um fechado da reta. Ele é um aberto, mas não é por isso que ele não é fechado. Então, ele não é um fechado, portanto, essa projeção que é aberta não é fechada, tá? Então, cuidado. Projeções sobre a ejetora, sobrejeções abertas não precisam ser fechadas, tá? Futuramente, a gente vai ver
porque ainda não há ferramental do meu gosto para a gente discutir isso, a gente vai ver que se f de R em R ela é polinomial, ou seja, tem um polinômio que descreve um polinômio em uma variável só, então ela é fechada. É que a gente vai, é que para provar isso de jeito honesto precisa de compacidade sequencial e umas outras coisas que eu não quero falar, que vai demorar ainda para falar, mas usa-se isso. Finalmente, um conceito importante, eventualmente a gente tem espaços topológicos e a gente tem uma função injetora de um espaço no outro. Tá? E às vezes essa injeção ela não é só uma função injetora, mas ela é contínua. Ela ser contínua e injetora quase diz para gente que a gente tem o direito de interpretar o X como se fosse um subespaço topológico do Y. Tá? É meio que a ideia de quando a gente tem um monomorfismo entre anéis e coisas assim, que se tem uma função injetora, que é um morfismo de anéis. Então você pode ver o domínio como sendo um subanel do domínio maior. Tá? O análogo aqui não é só a função ser contínua e injetora. A gente quer que, em certo sentido, a topologia do X, para a gente enxergar ele como sendo um subespaço topológico do Y, para isso fazer sentido, a gente gostaria que a topologia do X fosse a topologia de subespaço do Y, a topologia induzida. Tá? Então, o f do X, a imagem do X tem que ser homeomorfa ao X. Porque aí, como a topologia do f de x, da imagem da função, f, né? Como a imagem da função aqui, a topologia da imagem é dada pela restrição da topologia, a topologia de subespaço, então para você ter o direito de dizer que o x é subespaço topológico do y, você quer que o x seja homeomorfo à imagem dele mesmo pela função. Quando isso acontece, a gente tem um mergulho. Então, dizemos que x está mergulhado em y, se existir f de x em y, a função contínua, tal que quando você faz a f de x indo na imagem da f, ou seja, na imagem direta de x pela f, tal que isso aqui é homeomorfismo, onde esse cara aqui tem a topologia induzida por esse cara. E aí, só para finalizar o exercício, tinha uma buzina que me distraiu aqui. O exercício é que, se você tem f de x em y, injeção contínua, então é uma função que é injetora e é contínua. Então, são equivalentes. X está mergulhado em y, f é aberta e f é fechada. Tá? Porque
Pensem aí. Eu acho que está certo isso. Pode ser que seja errado. Mas eu tenho quase certeza que esse exercício é verdadeiro, tá? Mas, essencialmente, então, quando você tem uma injeção contínua e você gostaria que o domínio da sua função pudesse ser considerado como um subespaço do codomínio da função, você precisa garantir que ele está mergulhado nesse sentido. Então, de que ele é homeomorfo à própria imagem, que a imagem dele representa ele no codomínio. E isso é você pedir que a função seja aberta, tá? Porque aí os abertos do x vão ser levados nos abertos aqui, tá? Que vão ser. Isso, tá. Eu meio que resolvi sem querer. Tá. Mas é isso. O próximo tema, então, vai ser sobre convergência e compacidade. A gente vai discutir. E, finalmente, vou apresentar para quem ainda não conhece o conceito de redes, ou nets, tá? E como isso tem a ver com filtros. Mas, sim, num futuro distante. Tchau, tchau, pessoal.